Oi, meu nome é Elaine e hoje eu vou dar uma aulinha para vocês sobre estrutura do DNA e hereditariedade. E eu quero começar essa aula despertando uma curiosidade. Como que características são passadas de pai para filho? O que isso acontece? Como que isso ocorre? Qual que é a lógica disso, prof? Porque tem pais que têm olhos escuros e o filho nasce com olho claro? Essas perguntas a gente vai conseguir responder depois que a gente tiver com a genética bem na ponta da língua. Hoje é só o iniciozinho que a gente vai dar e vamos dar uma entrada na genética, no iniciozinho. E assim a gente vai aprender um pouco mais sobre como que a gente passa de pai para filho nossas características, tá? Ou doenças, tá? Gente, isso daqui é uma célula eucarionte. Por que uma célula eucarionte? Porque tem a presença de núcleo e outras organelas. É uma célula mais organizada. Uma das organelas ali é o nosso núcleo lindo e maravilhoso que comporta o nosso DNA. Nosso ácido desoxirribonucleico, lindo, maravilhoso. Esse DNA possui simplesmente todas as informações do nosso organismo. Tudo, característica, doença, a proteína que o nosso organismo precisa produzir, tudo. Eu tenho informação da cor do meu olho nas células que estão na pontinha do meu dedinho. É tudo o mesmo DNA. Tem algumas células que perdem o DNA, por causa que perde até um núcleo, que nem a hemácia. A hemácia, ela precisa de espaço para ela exercer a sua função. Aí ela perde o núcleo. Mas ela também nem precisa de DNA devido ela ser produzida a partir da extinção lá na medula óssea. Então ela não se multiplica. Então não tem problema ela perder um núcleo para exercer a sua função. Tanto que ela vive ali seus 120 dias, entra em apoptose e pronto. Voltando aqui para o nosso material genético, vamos lá. Queridos, isso daqui é um cromossomo. É o DNA enroladinho em proteínas estônicas e não estônicas. Tem que ter essa proteína para o material genético não ficar bagunçado dentro do núcleo. Ele se novela nessas proteínas e fica compactadinho ali, lindo e maravilhoso. Quando ele começa a se desenrolar, a gente vai chamar de cromatide. E logo quando ele se desenrola, alguma parte dele se desenrola, vai aparecer a nossa dupla fita de DNA. Para que ele está se desenrolando, professora? Quando o organismo precisa multiplicar um certo pedaço para fabricar uma proteína, ele tem que se desenrolar. Daí ele se desenrola dessas proteínas estônicas e não estônicas para que aquela dupla fita ali, para aquele pedacinho ser copiado. Beleza? Ok. Gente, essa dupla fita é composta por uma sequência de nucleotídeos, tá bom? O que é um nucleotídeo? É um fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada, que vai casar com outro nucleotídeo, que é a outra parte da fita. Base nitrogenada, pentose e o nosso fosfato. Repara que uma fita sobe, a outra fita desce. Uma é 3 linhas, a outra 5 linhas. Tá bom? Eu quero que vocês entendam, que vocês observem que isso daqui é um lado de uma fita. Isso daqui está do outro lado da fita. O que é o DNA? É uma sequência de nucleotídeos. Beleza? Essa sequência de nucleotídeos vai determinar uma certa característica ou uma doença. O que são as bases nitrogenadas? Elas podem ser as pirimidinas e as purinas, tá
bom? É esse pedacinho aqui, ó. Uma casando com a outra, através de pontes de hidrogênio. As pirimidinas é uracila, citocina e timina. As purinas, adenina e guanina. Belezinha? Lembrando que a adenina, ela casa com a timina e a citocina com a guanina. Quando vai fazer uma cópia do DNA, a gente vai utilizar o RNA para copiar, né? Então, copiando o DNA, lá na fita de RNA, a gente vai trocar a timina por uracila, tá? Então, a timina a gente só encontra no DNA. Por quê? Porque no RNA ela é substituída pela uracila. Beleza. Aqui, mais uma vez, as duas fitas, sequência de nucleotídeo indo, sequência de nucleotídeo vindo. As bases nitrogenadas, unidas através de pontes de hidrogênio. E vocês já viram mitose e meiose, então vamos dar uma repassada. O que é a meiose? A meiose é que, através de uma célula, vai se dividir, multiplicar, dividir em 4, que são os 4 gametas. Nossas células normalmente não, elas possuem 23 pares de cromossomos. Por favor, gravem 23 pares. 23 pares. Um gameta possui só 23 cromossomos, não tem pares aí. É só 23 cromossomos. Uma célula normal, 23 pares de cromossomo. Um gameta, 23 cromossomos. O que são gametas? O óvulo e o espermatozoide. Por quê? Porque quando ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide, cada um tem 23 cromossomos, né? Quando ocorre a fecundação, se tornam 23 pares de cromossomo. São cromossomos que se combinam e que vão expressar as características desejadas. Desejadas não, que possuem ali, né? Gente, tem características e doenças que elas podem ser tanto recessivas quanto dominantes, tá bom? A gente vai ver isso mais detalhadamente um pouquinho para frente, quando a gente entender um pouco sobre o que Mendel estudou, mas já tenham em vista que possuem características e doenças que são recessivas e outras que são dominantes, que vão possuir alelos heterozigotos, homozigoto dominante, homozigoto recessivo, tá? Já vão se familiarizando com esses termos. Então, o que é hereditariedade? A hereditariedade são características do pai, características da mãe, que se combinam e é passado para os seus filhos. O nosso trabalhinho de hoje, eu quero que vocês procurem, pesquisem quem que é Mendel, tá? E qual que era a primeira lei de Mendel? O que ele tanto observou naquelas ervilhas? O que aconteceu? Já vou dar uma adiantada que Mendel é o pai da genética, tá? Eu só quero agora que vocês descrevam o que ele observou na sua primeira lei. Podem tanto usar o celular e a internet ou quanto ir no laboratório de informática. É para entregar e vale notinha. Obrigada.